Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez transmitindo aqui da nossa casa o estudo da semana. Reúna sua família nesse momento para nós cultuarmos ao Senhor, estudarmos a palavra de Deus. Que essa noite seja uma noite agradável para você e para a sua família. Vamos orar para dar início ao nosso estudo. Nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nos colocamos à disposição do Senhor para te cultuar. Que o Senhor esteja recebendo, ó Pai, a nossa adoração. Abençoe cada pessoa que está te adorando neste momento. Que a tua graça, que o teu amor seja abundante na vida de cada um e na vida de cada família. Assim nós oramos, já agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 10. Colossenses 1, 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Em outra versão diz, para que possais andar de maneira digna do Senhor. Que Deus abençoe a tua palavra lida. Amém? Queridos, além do pleno conhecimento da vontade do Senhor, mencionada no versículo 9, que você pode ler em casa, Paulo deseja que os colossenses possam andar dignamente diante do Senhor. O cristão tem um estilo de vida. Tem um estilo de vida que o próprio Senhor Jesus colocou dentro de nós, esse estilo. E Paulo, ele nos orienta em relação a isso. Paulo diz, para mim, o viver é Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele diz isso. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, viver é Cristo. Então, é um estilo de vida que Cristo colocou dentro do nosso ser quando ele entrou. Então, somos de Cristo? Somos. Então, nós temos um estilo de vida criado por ele. Amém, queridos? Então, eu quero que você entenda isso. Em Gálatas, Paulo diz, Cristo vive em mim. Por que ele tem esse estilo de vida? Porque Cristo vive dentro dele. Cristo vive dentro de nós. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que é isso, pastor? Convicção. Certeza absoluta que ele estava andando com Deus. Amém? Precisamos andar com Deus, precisamos agradar a Deus. Paulo nos orienta nessa direção. E nesse texto, querido, Paulo fala de 3 aspectos da vida que eu quero nesta noite compartilhar com vocês. Primeiro, viver de um modo digno. Para nós, pastor? Não, para o agrado do Senhor. Viver de um modo digno para o agrado do Senhor. Andando na verdade. Essa é a primeira forma que eu tenho que andar de forma que agrade ao Senhor. Essa é a primeira a forma que eu tenho que fazer, a primeira atitude que eu tenho que ter para viver uma vida para o agrado do Senhor. Em 3 João capítulo, eu só tenho um capítulo 3, né? Capítulo 1, o verso 3 diz assim, muito me alegrei, 3 João, capítulo 1, versículo 3, só tem um capítulo. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade.
Olha como é importante nós andarmos na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que andar em Jesus, com Jesus, porque Ele é a verdade. Temos que andar, queridos, de modo que agrada a Deus na verdade e também de modo que agrada a Deus na luz. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então há uma condição para que os meus pecados, os seus pecados, sejam purificados. Qual é essa condição, pastor? Eu andar na luz, que é Jesus. Eu agradar a Jesus. Eu ter uma vida norteada por Ele, para o agrado dele, não meu. Há uma tendência, querido, nossa, como ser humano, sempre querer, por todas as formas, nos agradarmos. Mas o que a gente aprende na Bíblia é que eu preciso fazer as coisas para o agrado de quem morreu por mim. Por isso que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Por que ele falou isso? Porque ele queria, de todas as formas, agradar a Cristo. Viver de um modo digno para o agrado do Senhor, andar na verdade, na luz e andar também em amor. Em Efésios capítulo 5, versículo 2, diz assim: e vivam em amor. Viver em amor é andar em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo fala, e vivo em amor, ele diz por quê. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Então ele está aqui exatamente ratificando aquilo que nós falamos. Nós fazemos isso porque ele morreu na cruz em nosso favor, em nosso lugar. Nós não estamos fazendo nada de especial. Nós estamos fazendo algo que ele fez por nós. Morreu na cruz em nosso lugar. Por isso nós procuramos viver uma vida para o agrado dele, andando como sábios. Efésios 5:15, Paulo fala sobre isso. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, ou como vocês andam, que não seja como insensatos, mas como sábios. Como que o sábio anda? Ele anda de uma forma voltada para Deus, discernindo o que é de Deus e o que não é. Eu estou vendo algo, eu estou acessando algo, eu tenho o discernimento se aquilo é de Deus ou não é. Isso é andar como sábios e não como insensatos. Amém, queridos? Então a gente aprende isso na Bíblia. Eu preciso também andar no Espírito. Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dizendo assim: por isso digo, vivam ou andam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, quando você anda em Espírito, você controla todos os seus impulsos que a carne provoca em você. O Espírito, ele está pronto, a Bíblia diz. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Ou a carne é fraca, em outros lugares diz que o Espírito é forte. Para quê? Para nos controlar. Como que o Espírito age na minha e na sua vida? Nos controlando. Há aquele desejo e, de repente, nós somos controlados pelo Espírito porque nós estamos andando no Espírito. E por último, querido, desse tópico, eu preciso andar como Jesus andou. Em 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou.
Quem está dizendo isso? João, o apóstolo João, que também teve uma experiência ímpar com Jesus, andou com Jesus, foi o apóstolo do amor. Então ele tinha esse conhecimento do que é andar com Jesus. Então a proposta para nós é que nós também possamos andar com Jesus, ou como ele andou, filtrando as coisas, tendo cuidado para não se contaminar com o mundo, tendo todo cuidado, com sabedoria, fazendo o filtro necessário. Em segundo lugar, o segundo aspecto, Paulo ele coloca 3 aspectos. O primeiro é viver de um modo digno, para o agrado não nosso, mas do Senhor, mas de Deus. E o segundo aspecto é frutificar em toda boa obra. Mateus capítulo 13, versículo 8, diz assim: outra ainda caiu em terra boa, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Para que fomos salvos? Para que fomos separados por Jesus? Para que você recebeu Cristo no coração? Para frutificar. Jesus conta a parábola da semente, da pessoa que saiu jogando a semente, e aquela semente que caiu numa terra boa, fértil, ela produziu 100, 60, 30 por 1. O que isso significa, pastor? Significa que eu e você necessitamos de frutificar. Para nós, pastor? Não, para o Senhor. O que Deus espera de nós é que nós frutifiquemos. Pastor, mas como nós vamos frutificar se nós estamos em isolamento social, em quarentena? Queridos, nós temos uma ferramenta, a internet nos proporciona isso. Existem meios, várias redes sociais que você pode acessar, que você pode mandar esta mensagem que está sendo produzida agora para os seus parentes que não são crentes, para os seus amigos que não são crentes, para os seus vizinhos que não são crentes, para as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de ter um encontro com Jesus, não tiveram oportunidade de experimentar esse grande amor de Jesus. Então você pode fazer isso. Evangelizar é frutificar. Foi para isso que nós fomos salvos. Foi para esse objetivo, de ganhar almas para Jesus. Jesus deu uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não importa as circunstâncias, não importa o que nós estamos vivendo. É importante que a gente pregue o evangelho. Tem pessoas esperando por você, para que você mande uma mensagem, para que você compartilhe as mensagens que estão sendo produzidas, que estão sendo ministradas na página da igreja. Queridos, fomos salvos para frutificar. João capítulo 15, versículo 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então Jesus está pronto para cuidar da gente. Ele está pronto para nos orientar. Às vezes nós queremos falar uma coisa, a poda aqui é exatamente isso. O Espírito vem e não deixa falar. Não fale isso. Fale isso. Coloca a palavra na nossa boca. Coloca palavras nos nossos lábios. Para que possamos falar exatamente aquilo que Deus quer, que Jesus quer que você fale. Queridos, no capítulo 15 ainda, no versículo 4 e 5, diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então Jesus deixa claro aqui, ele está falando para pessoas que cultivavam, que trabalhavam no campo, entendia muito bem isso. Jesus tinha toda uma didática para um povo próprio, para um grupo próprio de pessoas. Mas o importante, querido, e relevante para nós é que nós precisamos estar nele, permanecer. A palavra que eu destaco nesse texto é permanecer. Por quê, pastor? Porque muitas pessoas estavam em Jesus, não estão mais. Por quê? Porque não permaneceram. Muitos estão, mas na verdade só de aparência, mas não permanece. Não divulgam, não pregam, não se coloca à disposição para ele usar. Então são pessoas que não permanecem. E Jesus está falando isso exatamente para um grupo também de pessoas que caminhavam com ele, em determinado momento se afastavam. Por quê? Porque não permaneciam. Estavam ali por conveniência. E infelizmente, queridos, existem muitos nas igrejas. Eu sei que não é o seu caso, mas existem muitas pessoas que às vezes vêm para a igreja na conveniência de fazer uma barganha com Deus, de fazer uma barganha com Jesus. Não existe isso. Não tem como fazer barganha. O que precisa para que você seja abençoado e para que você dê frutos é você permanecer nele. Não desista dele, porque ele jamais desiste de você. No versículo 8 do capítulo 15 de João, diz assim, Jesus dizendo: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Jesus está colocando uma condição aqui, pastor? Sim. Para eu ser discípulo de Jesus, eu preciso dar fruto. Eu preciso produzir. E, pastor, eu não tenho produzido. Será que Jesus não está me reconhecendo como discípulo? Sei. Muito provavelmente sim. Não esteja. Você precisa dar frutos. Mas está em tempo. Porque você ainda está vivo. Então você corre atrás do tempo perdido e produza para Ele, não para você. É para Ele. Amém, queridos? No versículo 16 do capítulo 15, ele diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Outra vez, Jesus coloca uma condição. Para eu conseguir alguma coisa que eu peço ao Pai, eu preciso produzir. Eu preciso dar fruto. Olha o texto comigo de novo. Vê se não tem sentido do que eu estou falando. Vocês não me escolheram, Jesus disse, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, tudo está ligado na produção, pastor, em produzir frutos. Sim, sim, trabalhar para Jesus, servir a Jesus. O Salmo 1, versículo 3, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. O que você tem feito? Tem prosperado? Ih, pastor, tem umas coisas que não tá com dificuldade e tal. Então você precisa rever o conceito do seu andar com Deus, da sua vida com Deus, da sua vida com Jesus. Você precisa fazer uma análise
até agora, como que foi o seu comportamento com ele. E mude de posição, mude de comportamento. Passa a ter uma vida frutífera. Passa a produzir para que as coisas que você venham fazer, elas prosperem. Para a honra e para a glória dele. Não é para você. Amém, queridos? O Salmo 92, versículo 14, diz assim: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Eu gosto disso aqui, porque isso aqui mostra para nós que mesmo a pessoa idosa, ela não deixa de frutificar. Tem pessoas que já estão com a idade avançada e falam assim: já trabalhei muito. Agora vão deixar para os mais jovens trabalharem. Eles estão jovens, eles estão com todo o gás. Sim, isso é verdade. Mas só que, queridos, a Bíblia não tem tabuleta de descanso. E Jesus, ele não falou sobre isso. O ide dele é para todos. E mesmo você, com a idade avançada, você tem condições, você tem amigos, amigas, você tem conhecidos que você pode mandar mensagem, que você pode evangelizar. Pastor, eu não sei, mas você tem um neto, uma neta, você chama esse neto e essa neta: filha, passa essa mensagem aqui, passa essa mensagem para essa pessoa, em meu nome. Diga para ela o que eu quero para mim de bom, eu quero para você também. Isso é evangelizar, isso é dar frutos, que talvez você não vai presenciar, mas mais tarde isso vai frutificar para a honra e para a glória de Deus. O importante é você lançar a semente, o importante é você trabalhar na obra do Senhor. Pastor, tem algum perigo para aqueles que não frutificam, que não dão fruto? A Bíblia fala que é perigoso. É preciso estar um alerta nisso. No Mateus capítulo 3, versículo de 8 a 10, tem uma narrativa que diz assim: deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto, bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Há uma consequência, querido. Há uma importância muito grande nós atentarmos para isso. Como que é importante você produzir, você dar frutos para o Senhor. Pastor, mas eu vou falar com fulano, fulano vai para a igreja tal. Eu vou falar com Beltrano, Beltrano vai para a igreja tal. Nós não estamos falando de igreja, nós estamos falando de Jesus. Na contabilidade de Jesus, ele não tem bandeira. Não existe denominação. O que existe é salvação. É a pessoa alcançar a salvação através de Jesus. Através de Jesus, pelo seu testemunho, pela sua pregação. Produzir fruto, querido, é a obra do Espírito Santo. Você é apenas um veículo. Você é apenas um instrumento. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não o ser humano. Nós não temos esse poder. Esse poder está em Jesus, em Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo, quando você evangeliza, quando você manda uma mensagem para uma pessoa, evangelizando,
falando do amor de Cristo, quando você compartilha uma mensagem de alguém para uma pessoa que ainda não tem uma experiência com Cristo, o Espírito Santo chega primeiro do que a mensagem. Ele chega primeiro e prepara o coração da pessoa. Ele prepara a terra. O coração é a terra. Ele fertiliza a terra. E a semente, quando cai, ela nasce, produz e dá muitos frutos. Amém? É assim que Deus faz, é assim que o Espírito Santo trabalha. O outro aspecto, querido, é crescendo no pleno conhecimento de Deus. Como que está sendo o seu crescimento? Ah, pastor, eu parei de crescer. Parou como? Você precisa voltar a crescer. Crescer para mim, pastor? Não. É crescer para Deus. Crescer para Ele. Tudo que nós fazemos é para Ele. Porque este deve ser o alvo do cristão. Quando você lê Oséias, quando nós lemos Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Sabe qual é a palavra que eu destaco nesse texto, que me comove e mexe comigo? Esforcemo-nos. Como Deus aprecia isso quando há um esforço da sua parte. Eu imagino agora o esforço que você está fazendo com a sua família, o esforço que você fez hoje para reunir toda a família na sala, para estarmos juntos compartilhando da palavra de Deus. Isso é esforço. Esse esforço agrada a Deus, porque você está demonstrando interesse em conhecer ao Senhor. E isso que o texto está dizendo: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Queridos, que nós possamos realmente nos esforçarmos mais e mais e mais. Pastor, estamos em quarentena, não importa. Vamos nos esforçarmos, vamos sermos criativos. Quantas coisas podemos fazer de estratégia para atingir os corações das pessoas que neste momento talvez não esteja como o seu coração está tranquilo porque você tem Cristo, mas tem pessoas que estão desesperadas, precisando de um alento, precisando de uma paz, que é Ele, nossa paz. Quando eu leio Filipenses, queridos, capítulo 3, do verso 8 ao verso 10, diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Paulo aqui fala do seu interesse em conhecer a Cristo. Quando a gente fala em esforçar, a gente não pode deixar de ter o exemplo de Paulo. Quanto esforço esse homem fez para cada dia mais se aprimorar no conhecimento de Cristo. Chegou a dizer: todo o meu conhecimento, ele era poliglota, falava vários idiomas, ele tinha um conhecimento cultural muito grande, ele tinha duas cidadanias, ele era uma pessoa extremamente culta. Contudo, ele falou: isso não vale nada para mim, depois que eu conheci a Cristo, depois que eu passei a ter o conhecimento de Cristo. Queridos, o que é importante na nossa vida é você cada vez mais conhecer a Cristo.
porque as outras coisas serão acrescentadas a você. Por isso que aqui tem aquele versículo que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é Jesus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós estamos invertendo os valores. Quantas pessoas invertendo valores? Estão buscando coisas ao invés de buscar Deus. Estão buscando pessoas ao invés de buscar Deus. Estão buscando literatura ao invés de buscar a Bíblia. E eu quero nesta noite orientar você. Busque mais a Deus. Esforce. Se esforce. Eu sei que é preciso um esforço. Pastor, eu tenho dificuldade de estar lendo, mas se esforça, queridos. Não é para você, é para aquele que morreu na cruz em seu lugar. Amém? Vamos nos esforçarmos. Paulo, queridos, está falando de uma vida de crescimento no conhecimento de Deus. E quando eu leio a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Cresçam. Como que está o seu crescimento? Eu quero que nesta noite você possa colocar uma coisa no seu coração, na sua mente, da necessidade que você tem de crescer para o Senhor. Não para as pessoas, mas para o Senhor. Cresça no conhecimento, na graça do Senhor. E isso é importante. Queridos, eu quero caminhar para o encerramento. Dizer para vocês que nós precisamos viver de um modo digno para o agrado do Senhor. Frutificar em toda boa obra. E crescer no pleno conhecimento de Deus. Amém, queridos? E crescer no pleno conhecimento de Deus. Paulo nos mostrou uma vida que precisa ser vivida. Como alcançar isso, pastor? É deixar que Cristo viva em você. Abra o seu coração e fala assim: Senhor, por favor, entre na minha vida e dê todo o norteamento, tenha todo o controle sobre a minha vida. Me dê o norte. Faça com que eu caminhe, faça com que eu ande, faça com que eu viva para o teu agrado. Faça essa oração. Faça essa oração no seu coração para que Deus possa entrar na sua vida, controlar o seu ser e encher o seu coração, a sua vida, da graça dele, para que você possa viver de um modo digno, para o agrado dele, frutificar em toda boa obra e ter um conhecimento pleno dele. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude na nossa caminhada. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai, por esse momento que estamos desfrutando da Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo que nós aprendemos, como a Tua palavra é clara, ela é viva, ela é eficaz na nossa vida. Pai, que o Senhor possa atingir todos os corações. Talvez, ó Pai, essa mensagem tenha alcançado pessoas que ainda não tiveram uma experiência contigo. Que o Senhor possa tocar de uma forma profunda em seus corações, para que essas pessoas, ó Pai, possam experimentar a Tua graça, o Teu amor e o Teu poder. Ó Espírito Santo, toque nessas pessoas, que elas sintam o Teu amor, a Tua graça na vida delas. Pai, que o Senhor esteja abençoando as pessoas que ainda estão se recuperando com enfermidade. Lembramos, ó Pai, da irmã Laudiceia, da irmã Penha, da irmã Beth, da irmã Arlete. Ó Pai, ser com o irmão Sancler, a sua família, toda a sua família, seja guardada e abençoada, restaurada pelo Senhor. Ajude a todos nós, ó Pai.
Ser com os demais enfermos, pessoas de outras igrejas que têm nos pedido para orarmos, que eles sejam abençoados, restaurados pelo Senhor. Ó Pai, ser com as pessoas que estão trabalhando na linha de frente, ó Pai, nos hospitais, e em tantos outros lugares, ambulatórios, que eles sejam, ó Pai, guardados, protegidos pelo Senhor. Tenha misericórdia, ó Pai, guarde nossas famílias. Livra, ó Pai, nossas famílias de todo perigo, de todo mal. Pai, queremos te pedir também, por favor, que o Senhor levante pesquisadores, pessoas sábias, pessoas tementes ao Senhor, e que possam, ó Pai, descobrir e com muita rapidez possam, ó Pai, trazer para nós, para todo mundo, uma vacina, para que todo ser humano possa vir ter a imunidade, para que possamos vencer esse Covid-19, esse novo coronavírus. Tenha misericórdia de nós. Só o Senhor pode estar nessa luta para nos abençoar. Nós oramos assim, agradecidos no doce, precioso, glorioso, operoso, poderoso nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus esteja com cada um. Um abraço e até o próximo encontro, domingo. Tchau, tchau.